Complicou, né? Então eu falo assim, salam aleikum, você responde o aleikum wassalam. Tenta aí, o aleikum wassalam. Aleikum wassalam. Melhorou, tem um salame saindo aí. Mas que bênção estar aqui com as irmãs e ver, que é um testemunho, ver que o trabalho tem crescido, que o Senhor tem fortalecido. E minha oração tem acompanhado vocês no Facebook, de vez em quando, tão longe. Queria poder estar falando mais, mas passei 3 meses, voltei porque meu visto de turismo terminou, e naquele país, estou lá em Israel, né, terra da pastora Sara, foram lá me visitar. Quer dizer, não foram me visitar, mas Deus proveu essa visita, foi uma bênção. E ali do pastor Darcy e pastora Sara, eu estou trabalhando com os árabes. Você sabe que Israel é um país que tem a população árabe e os judeus também. Muito complicado. Depois de tanto tempo que eu trabalhei lá na Jordânia, eu não esperava que fosse ser tão complicado levar o evangelho naquele país. Porque parece que não é tão assim, fechado, tão muçulmano, que o povo anda de véu, mas é verdade realmente. E é uma coisa que eu fiquei muito assim, surpresa de ser tão diferente do Brasil e daquilo que eu esperava. Um lugar onde a igreja, tão antiga, imagina, na palavra de Deus, no Novo Testamento a gente vê o crescimento da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, dos hebreus, dos apóstolos, tanta história. E hoje está acontecendo o contrário, a igreja está sumindo. Trouxe uma pesquisa da Instituto Judaico, de Biblioteca, depois eu até te mostro, tem que imprimir tudo direitinho, que diz que há uma expectativa de que entre 20 anos já não vai ter mais crente naquela cidade, porque está diminuindo. E visitei várias igrejas, comecei a trabalhar, Deus proveu uma organização que oferece literatura cristã, é uma livraria, mas o nome é um Ministério de Educação Cristã Árabe, lá do lado árabe da cidade, com muita poeira, o lugar mais complicado que tem. Você já viu na televisão aqueles, quando fala assim de passeada dos muçulmanos, e aconteceu no céu na faixa de Gaza, e ali em Jerusalém matou, e não sei o que aconteceu. Foi bem ali que eu estou trabalhando, bem naquele lugarzinho aconchegante que Jesus me mandou. Misericórdia, mas eu só ficava ali na janela, né? E os muçulmanos lá de fora, gritando, biru, meu Jesus é hoje, né? Mas assim, vendo a história assim, de vida das irmãs e dos testemunhos, isso também me consola em saber que viver a vida do Evangelho não é fácil em nenhum lugar do mundo. Mas Deus verdadeiramente separa alguns para uma missão específica assim. Só que todos nós vivemos essa missão. Todos nós temos a missão. E a nossa missão, independente do lugar, é abençoar pessoas, alcançar pessoas no Brasil, no sertão, no mundo. Mas de uma forma, o Senhor me separou mesmo, desde a infância, para aquele lugar. E pelo fato de já falar a língua do povo, mas quantas vezes aquele povo me confundiu com uma árabe, com uma judia, eu já estava até cansada. Não, você quem é Raquel? Você não é do Brasil, você é uma de nós. Os árabes falavam, sim. Aí ia para o lado dos judeus, Raquel, não, você é uma de nós. É verdade, eu sou, né, para viver, para sobreviver e também para estar entre eles. Mas isso também causa uma certa tensão, porque ali eles vivem, né, pastora Sara, a tensão da guerra, que eu não vi em outros lugares. Uma rua termina o lado dos judeus e começa então o lugar dos árabes, e aí já muda o jeito de andar, de falar. E só por Jesus tenho orado por estratégias. E 15 dias talvez, esse último mês, o Senhor me levou então, além desse ministério de literatura, que é um lugar assim que muito assaltado, muito vandalizado pelos próprios árabes, jovens árabes, que estão ali na rua, drogados, conheci, e alguns é maldade mesmo, porque o lugar é cristão. É um lugar que fica na esquina de uma grande mesquita. Lembra o que é a mesquita, né? Que é o templo dos muçulmanos, e eles ministram 5 vezes por dia aquela oração. É uma opressão espiritual, é uma invasão mental. Negar a Jesus, eles ensinam. Depois que eu fui descobrir, não é só a lavagem cerebral, é dinheiro. Então eles pagam para aquelas meninas usarem o véu. Olha, quem usar o hijab vai ganhar 1000 shekels, é o dinheiro por mês, porque é a nossa tradição, me dá dinheiro. É terrível, até manda para fazer guerra, para jogar pedra lá nos soldados israelenses. Tudo isso tem uma coisa por baixo. E por algumas vezes eu falava assim, Senhor, que negócio é muito difícil, isso é difícil. Mas eu fui me alegrando em saber que eles entram ali na livraria, procuram por Bíblias. Sabe qual é o livro mais procurado naquele lugar, naquele ministério? A Bíblia. Isso não é interessante? Que
sede, só que não tem quase Bíblia. Eu passei 15 dias cuidando, porque os líderes que estavam ali precisavam viajar para os Estados Unidos, e Deus me levou ali. Eles, você fala árabe, vendo? Deus fez esse negócio, eu fui trabalhar com eles. Só que era um lugar assim, né, que não tem segurança. Então, por algumas vezes, 3 vezes, os meninos árabes, os jovens, os vândalos entraram, quebraram, roubaram, levaram a caixa, registrador, o único dinheirinho que tinha, levaram as coisas. Não levaram as Bíblias, né? A Bíblia podia levar. Mas aí falaram, fica aqui, Raquel, nos ajuda, Deus vai cuidar de você, porque já não tem dinheiro, é pouco lugar, tanta coisa, ainda acontece uma maldade dessa. E eu falei, tá bom. Aí no certo dia falaram assim para mim, precisamos de alguém para passar a noite aqui, para vigiar, porque hoje é a noite que os vândalos atacam, que é quinta-feira, porque sexta-feira é o dia sagrado do islamismo, e quinta-feira à noite parece que o bicho está solto. Vou falar numa linguagem assim. E eu